amigos apaixonados por ciência e inovação. Este é mais um episódio do Eletricast, um podcast que permite você conhecer a aplicação da teoria científica da engenharia na prática, a partir do relato sobre projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Além de mim, professor Euler Macedo, da Universidade Federal da Paraíba, está presente na mesa virtual do Eletricast o professor Vladimiro Miranda, da Universidade do Porto e presidente do INESC P&D Brasil. Agora eu vou apresentar um pouco mais o nosso convidado. O professor Vladimiro Miranda possui doutorado em Engenharia Eletrotécnica pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Portugal, e é docente na mesma universidade desde 1980. E, no momento, professor catedrático, lecionando disciplinas na área de energia. Foi durante 18 anos diretor do INESC Tech Portugal e é atualmente diretor-presidente do INESC P&D Brasil. Orientou, coorientou ou cooperou na orientação de um grande número de teses de doutorado e mestrado em temas de energia com alunos de diversas regiões do mundo. Tem servido na administração de empresas incubadas pelo sistema INESC e também exerceu função de consultor para agências de inovação e transferência de tecnologia de diversos países do mundo. A sua especialidade consiste no planejamento, operação de sistemas de potência, incluindo integração em larga escala de geração convencional e geração renovável e na abordagem de inteligência computacional na construção de modelos. É autor de um elevado número de publicações nas mais prestigiadas revistas internacionais da especialidade e é reconhecido como especialista mundial em inteligência computacional em sistemas de energia, tendo sido por esse motivo elevado ao grau de Fellow do I3E. Olá a todos, hoje recebendo aqui um convidado muito especial, o professor Vladimiro Miranda, do INESC P&D Brasil. É um prazer imenso estar aqui recebendo um dos maiores pesquisadores que eu tive o prazer de conhecer e que tem uma relação muito próxima com essa ação de estreitar a relação entre as universidades e as empresas, a partir do INESC P&D Brasil. Então, professor Vladimir, seja muito bem-vindo. É um prazer estar recebendo você aqui no Eletricast. Obrigado, eu fico satisfeito. Então, professor, eu queria saber o que é inicialmente e como surgiu o INESC P&D Brasil. Ui, que pergunta difícil. Vamos ver se conseguimos resumir uma história de 500 anos em poucos minutos. Na verdade, o INESC P&D Brasil nasceu antes de ter nascido, porque em Portugal, e suponho que os que estão vendo esta gravação já notaram pelo sotaque que eu não falo bem português, mas espero que entendam bem. Em Portugal, em 1986, janeiro, foi quando Portugal entrou na União Europeia. E nessa altura a minha geração estava muito aflita, preocupada que a Alemanha, a França vinham engolir Portugal e tínhamos que fazer qualquer coisa. E aí olhamos para a nossa universidade antiga, clássica, muito pesada, engessada, ponham mais hadas aí nisso. E não pode continuar, para a gente sobreviver, continuar essa universidade na Torre do Marfim, desligada da sociedade, das pessoas, dos interesses, dos objetivos, olhando para o seu umbigo. E aí criamos um conceito que viemos a chamar INESC, de criar um instituto de pesquisa e desenvolvimento que pudesse fazer interface entre a universidade clássica e as empresas e que fosse uma instituição privada sem fins lucrativos para desengessar e que os donos fossem as universidades públicas. E esse não inventamos porque já existia, isso era permitido na Europa e em Portugal também. Outras organizações existem, mas em Portugal foi a novidade, foi a primeira. Estou falando de, em 1986 entramos na União Europeia e em 85 tínhamos criado o INESC no Porto, com uma ideiazinha embrionária que já vinha de 80 de Lisboa, mas criamos isso no Porto, que veio a transformar-se no INESC Tech, que hoje é o mais importante instituto na área de tecnologias de Portugal.
grande, são mais de 1.200 pesquisadores, e só essa dimensão explica que, para um país pequenininho como é Portugal, que a coisa teve sucesso. E esse modelo foi tão interessante que eu fui convidado para ir implantar esse modelo na China. Isso já nos anos 90, portanto, 10 anos depois, já os chineses andaram-nos observando e acharam que o modelo era suficientemente interessante, então, com um acordo com o governo de Pequim, com a Universidade de Macau, etc. Andei cá e lá e depois convidaram e eu fui criar um INESC com o mesmo modelo, uma associação privada sem fins lucrativos, que tinha como sócios a Universidade de Macau, a Universidade de Tsinghua de Pequim, algumas empresas também, a empresa de Eletricidade de Macau, a empresa de telecomunicações, a empresa gestora do aeroporto, enfim. E aquilo também foi um grande êxito. Quando eu regressei a Portugal, depois de viver uns anos lá na China, fui confrontado com projetos de cooperação com o Brasil. E a coisa não funcionava, não andava. Muito beijinho e abraço, mas depois nada sustentável. Os programas de apoio à cooperação eram mais, perdoem assim falar, espero que o nosso organizador permita que eu fale à vontade. Isto é Com certeza, perigoso. professor. Eu vou ganhando balanço e as coisas vão saindo e depois Fica à vontade. terei que pagar pelo que digo. Mas eu chamo de brincadeira, ou talvez não, chamava isso, estavam financiando apenas turismo. Ou seja, um grande concurso de cooperação, Portugal-Brasil, etc., para depois pagar o quê? Umas viagens, cai lá, não é nada. Não vai umas viagens, para estimular os contatos. E o bonito é que depois de contatado, nada mais podia acontecer, porque, ainda por cima, quem tivesse um benefício um ano já não podia concorrer no ano seguinte, não havia sustentação nenhuma. E íamos tendo alguns projetos de cooperação com algumas universidades. Eu devo dizer que uma das pioneiras, que eu tiro o meu chapéu e fica-se vendo a careca, não é? Foi a Universidade Federal do Pará, que teve alguns contactos de projeto mesmo de PID, e concluímos que isto era ruinoso fazer a cooperação assim. Muito custo, muito investimento para depois a coisa morrer e ter que começar tudo de novo para fazer qualquer outra coisa. Então, em 2005, eu fiz um longo período de 5 meses no Brasil e andei falando com muitos reitores, fundações, visitei tudo, estudei o sistema brasileiro com muito cuidado para ver como é que nós poderíamos fomentar uma cooperação transatlântica, seguindo o modelo Inesctec. E o modelo Inesctec, já em Portugal, é 4 universidades de Portugal associadas. E, portanto, nós fomos falar. Eu lembro-me da receptividade que tive excelente do reitor, então, da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Álvaro Prata, que alguns conhecem, talvez, do Embrapi, por exemplo. Mas eu lembro o incentivo que eu tive, mas de outros também. Não, vocês façam isso. E eu lembrei do que os chineses também me tinham dito, quando nós negociando com os chineses e diziam, bem, a gente também pode, para a cooperação, colocar aqui alguns cientistas portugueses aqui na China. E eles disseram, não precisamos de cientistas portugueses. E eu fiquei logo vexado, que é a discriminação contra os portugueses. E eu, não é discriminação. É que cientistas temos muitos. O que nós não temos é o que vocês têm, que é gestão de ciência. Gestão de ciência. Olha só o chinês. Né? Ora, o professor Álvaro Prata disse o mesmo. Vocês têm que vir para o Brasil, arranjamos um modelo de cooperação, têm que vir para trazer esse modelo de gestão de ciência que funciona na Europa e não tem por que não funcionar no Brasil. A não ser que no Brasil estamos todos de pensamento engessado num sistema que estamos habituados a crescer e já nem pensamos fora da caixa que a coisa possa ser diferente. Se vocês trouxerem o modelo europeu para o Brasil, aí de repente podem ajudar a gerar uma transformação positiva. Ora, e assim foi, e então metemos o pé ao caminho e avançamos, falamos com o CNPq, e avançamos com um conjunto de universidades
para constituir o INESP-PD Brasil. Qual é a raiz do modelo? A raiz do modelo é esta. Substituir na cabeça das pessoas, ou se quiserem no coração, a ideia de que a outra universidade ou outro professor é um rival, pela ideia de que é um aliado. E que, portanto, é muito importante substituir isso na cabeça, porque as pessoas olhavam muito, então, se pensarmos em 2005, olhavam muito para a universidade vizinha como a nossa rival. Quase não havia, enfim, exagero, há sempre casos positivos para indicar, mas quase não havia, digamos, grandes projetos de cooperação em que juntassem duas universidades para fazer um projeto. Mudou muito desde 2005, mas quase não havia isso. E os próprios programas federais não estimulavam isso. Porque não havia programa que dissesse, como há na Europa, há décadas, não havia programa nenhum que dissesse eu financio só se tiverem duas universidades de dois estados diferentes participando. Senão o CNPq não põe dinheiro nenhum. Para trabalharem sozinhos, arranjem o dinheiro sozinhos. Eu só financio se, como é na Europa, que a Comissão Europeia obriga a que haja instituições de três países diferentes para financiar um projeto. Ora bem, isso cria realmente, ou força uma mentalidade, né, um mindset diferente para que haja essa cooperação, né? Por bem ou por mal, né, professor? De todo jeito tem que ter. E eu ganhei uma certa aposta. Eu ganhei uma aposta porque houve gente, como aí o meu amigo poderá confirmar, há sempre gente que diz, no Brasil não é possível. Há sempre gente que diz, o Brasil é diferente, isso noutro lugar aqui não pode ser, não. E eu ganhei essa aposta porque a transformação foi quase mágica. As pessoas que estão trabalhando com o Inesc Brasil são professores universitários das universidades brasileiras. E não foi preciso nada. A união, o sentimento de companheirismo, de aliança, de cooperação é fantástico. De onde eu concluí, quer dizer, o brasileiro não tem nenhuma carga negativa. O sistema é que estava engessado e não o deixava, não soltava as amarras. As pessoas estão presas num sistema sem saber como se libertar. Sozinhas não eram capazes. E houve um catalisador apenas. Eu sinto muito nessa função. Eu não fiz nada, só sou catalisador. Eu não entro no processo, mas ajudo à reação. Sim. Eu noto que a partir da criação do INESC-PID, então surgiu vamos dizer, além dessa interação, também uma mudança do mindset dos pesquisadores para poder fazer com que isso realmente se tornasse prática, né, e realidade. Tivemos algumas coisas a nosso favor, que é conseguimos convencer muitos doutores que estavam trabalhando na Europa e que tinham feito, a maior parte tinha feito o seu doutorado no Inesctec em Portugal mesmo. Mas não exclusivamente. Outros convencemos a regressar ao Brasil para entrar nesse processo. E conseguimos um apoio do programa Ciência Sem Fronteiras, no programa de jovens, já não lembro o nome, apoio a jovens talentos, parece que era assim uma coisa parecida. Bolsa Jovem Talento, parece que é assim. Um apoio para o regresso, para o retorno de doutores brasileiros, retorno ao Brasil. E com esse apoio nós temos condições para eles regressarem. E esses regressavam já tendo conhecido o modelo europeu. E, portanto, tinham visto que era possível. E regressaram e ajudaram a fazer. E isso foi devagarinho, foi preciso ir vencendo dificuldades das pessoas. Estranhavam, mas que é essa organização privada com um dono público? Isso até era proibido. Não é? Depois saiu o novo marco legal da inovação, que clarificou isso. Não é? E os procuradores passaram a não ter dúvidas. Não é? E a situação se normalizou tranquilamente. Hoje temos como sócios da instituição, além do Inesctec de Portugal, temos 10 universidades federais brasileiras e somando. Ainda vão entrar mais.
É muito, muito bom. E até pegando esse gancho, eu queria justamente saber como é que se dá essa estratégia de atuação do INESC, P&D aqui no Brasil, né? Você já falou que já são 10 universidades, mas uma vez que, como é que se deu esse processo e essa estratégia de atuação? Bom, a coisa fica atrativa na medida em que a gente consegue ter um processo de gestão de ciência. Eu gosto destas palavras, gestão de ciência, porque às vezes o pessoal acha que o cientista louco não pode ser gerido. E não é nada verdade. Né? E também há outras pessoas que julgam que gestão de ciência é a mesma coisa que gestão académica, o que também não é nada verdade. Né? Mas o processo torna-se atrativo porque a gente oferece a engenharia, porque é a área básica em que a gente trabalha. Né? E eu quero dizer, antes que alguém fique com urticária ou arrepios, que muito do que eu vou dizer leiam aplicado às ciências tecnológicas e à engenharia, porque há outras áreas do saber em que os raciocínios têm que ser explicados de outra forma. Mas o modelo é atrativo porque a gente diz, não, a gente vai concretizar o sonho do engenheiro. O que é o sonho do engenheiro? É fazer coisas úteis. Não é? O engenheiro não fica feliz por ter chegado a uma solução. O engenheiro fica feliz quando alguém usa a solução que ele fez. E a gente vai ajudar a chegar às empresas, à sociedade, à administração pública, com soluções que eles vão usar. E pouco depois disto, começou a ser falada na sociedade brasileira a questão da transferência de tecnologia, né, que era o nosso discurso anterior já. Começou a ter ênfase a necessidade de transferência. O problema é que muita gente já entendeu que é preciso, mas ainda não descobriu como fazer. Né? Que é essa, digamos, a experiência que a gente adicionou no Brasil. E isso torna muito atrativo sermos capazes de levar uma solução para além do protótipo académico, para passar ao protótipo industrial, passar ao produto, passar ao negócio, à patente, ao licenciamento, e o sujeito ficar, que é o que nós queremos, feliz. Nós queremos que os pesquisadores fiquem felizes fazendo coisas úteis que façam os outros felizes. Porque há muitas maneiras de ficar feliz sozinho, eu não quero entrar por essa discussão. Mas queremos, queremos que fiquem felizes fazendo os outros felizes. E olha, vou-te dar um exemplo, se tu me permites, vou-te dar um exemplo agora com a pandemia. Com a pandemia, a gente mobilizou as universidades que estão associadas no Inesc Brasil e produzimos vários equipamentos para apoio nos hospitais que têm salvado vidas. Por exemplo, na região do Nordeste, nós temos, principalmente em muitos hospitais no estado de Sergipe, né, estão usando as máscaras de pirâmide que a gente desenvolveu em parceria com outras, são muito úteis para evitar pessoas serem precocemente colocadas entubadas em ventiladores, ou são muito úteis no desmame de pessoas que saem do ventilador e que precisam de... E isto tem sido repetidamente dito que temos estado a salvar vidas. E isso foi Sim, feito mobilizando várias universidades numa iniciativa, chamamos Fast and Vita, nessa iniciativa que mobilizou gente pro bono trabalhando. Não é? sim, Recebemos um apoio também de uma parceria com o Inesptec Portugal e com Marrocos, que se juntou a nós nesse triângulo de parcerias para podermos produzir isso. Por favor, não, querias eu conheço até também os pesquisadores, é justamente a questão da ventilação não invasiva. Ela permite ter a suplementação do oxigênio para o paciente e faz com que isso, todas essas vantagens que você falou, e antes da necessidade, principalmente da intubação. Então, exatamente. é um projeto muito importante. E o professor Tasso Vilela, ele é um dos que estava trabalhando, e ele vai até também, já foi um dos convidados aqui para também estar participando do nosso podcast. Então, espero também em breve estar relatando aí as experiências dele com isso daí também. Mas nós fizemos vários equipamentos, não foi só um, vários Sim, diferentes.
uma cabine de isolamento, e muitos desses equipamentos, a conversa vai, não é? Isto é como Eu não sei, professor, se só pegando também ainda uma continuidade dessa questão da pandemia, eu não sei se você também teve a percepção que as pessoas voltaram a valorizar mais a ciência também, justamente por conta das soluções que a ciência ou a tecnologia proporcionou num momento tão crítico como a gente está vivendo ainda da pandemia, né? olha, isso é verdade e não é. Se me permite eu passar a minha opinião preocupada, é que houve um grande setor da sociedade que se apercebeu do valor social que tem a ciência. Mas também extremou algum setor, embora talvez minoritário, mas extremou um setor negacionista. Sim. Ora, não é possível, quer dizer, é totalmente ilógico, mas isto não se vence, esta guerra não se vence através da lógica. E porque é uma guerra de emoções. A partir do momento em que um sujeito fica adepto do Flamengo, não vale a pena pela lógica dizer que deve ser do Corinthians. É Não verdade. vale a pena, não vai pela lógica. Um negacionista agarra-se à sua negação da ciência com a mesma emoção que um adepto do Flamengo ao seu clube. Não há lógica que tire daquilo. E isto é uma guerra muito difícil de travar socialmente. E houve também um entrincheirar desse setor negacionista, porque houve alguns responsáveis políticos em vários países. Eu não quero lançar a pedra sobre o Brasil, nem nada. Quem quiser que pense o que quiser. Mas em vários países, pessoas de poder deram voz de autoridade a posições de terra plana. Sim. Defender que a Terra é plana. E, ora, eu fico agoniado esse ano, em fevereiro, foram comemorados 500 anos do Fernão de Magalhães, que deu a volta ao mundo, quer dizer, morreu nas Filipinas a dar a volta ao mundo. 500 anos. E ainda temos sujeitos a defender que a Terra é plana. A vantagem do nosso podcast, professor, é que o público é bem qualificado e boa parte cientista. Então a gente consegue, vamos dizer, tratar isso aí de forma bem tranquila. E até, assim, eu achei muito bacana essa sua intervenção, porque realmente a gente tem que valorizar o que a gente tem potencial de fazer. E com isso, e uma coisa que o senhor comentou que é muito importante é a questão de colocar em prática, colocar para a sociedade. Então, eu acho que o nosso papel como engenheiro, como pesquisador, como professor, acaba sendo isso, e eu fico muito feliz de estar tendo essa visão também do outro lado, né? Já no continente europeu, porque essa sua visão também contempla várias outras pessoas, eu acredito também, que compartilham com a sua visão. Mas, professor, e voltando um pouquinho com relação ao Inesc Brasil, hoje como é que é formada essa equipe? Você já falou que são várias universidades, mas como é que Sim. um pesquisador ele chega a fazer parte do Inesc? Olha, é muito fácil porque é assim. As universidades, quando se tornam sócias, passam a ser donas. Vamos simplificar a linguagem. Um Uhum. sócio é um dono em copropriedade com outros sócios. Passa a ser dono da instituição. E, portanto, pode determinar que autoriza os seus professores a fazer pesquisa no âmbito da instituição de que ele é dono. Sim, Não tem, não, portanto, é livre no sentido em que qualquer professor de uma universidade que é sócia pode, se quiser, fazer projetos através do instrumento da universidade, que é o Inesc Brasil, e é também livre no sentido em que um sujeito é livre de aderir, mas os outros que lá estão também são livres de dizer não, não fazes bom grupo connosco. Quer dizer, sim. é preciso uma aceitação mútua, como em qualquer grupo, é preciso haver aceitações mútuas. E como é Mas, que é mas feito pela universidade? A universidade ela entra com recurso ou é só não, não, a universidade não. autorização? É É só só. autorização. Nunca pedimos um centavo a nenhuma universidade, pelo contrário, vamos investindo nos laboratórios das universidades que colaboram connosco. Ah, Porque bacana. um dos receitas, um dos segredos do Inesc Brasil de ter sobrevivido é que nós não gastamos um centavo a construir um prédio, a ter sede.
Essa também é uma coisa que às vezes me surpreende, a facilidade com que há no Brasil dinheiro para prédios e a dificuldade que há em dinheiro para sustentar a operação. Sim. E eu acho isso ilógico, porque um prédio sem haver sustentabilidade é mais um elefante branco de despesa de dinheiros públicos. Com Portanto, nós certeza. não gastamos um centavo a construir prédios. O que agradecemos é a autorização das universidades de operar, melhorando os laboratórios que têm. E, portanto, no caso, a nossa Direção de Ciência e Tecnologia está em Florianópolis, dentro da UFSC. Mas temos um polo no Pará, em que juntou o CEAmazon com a Universidade Federal do Pará para podermos ter gente a operar. Temos um polo até na Unicamp, em Campinas, que opera dentro da Unicamp. Quer dizer, não, isso aí não tem problema. Portanto, não pedimos recursos às universidades. O que Excelente. Isso facilita com certeza a participação de cada vez mais instituições, né, que se desejem inserir nesse modelo de gestão, que eu acho que aí é a grande sacada, né? Toda essa gestão e esse know-how que você já tem de vários anos aí de gerência olha, da ciência, né? o Inesc Brasil assinou em cartório, notário, a Constituição em 2012. 2012 a 2021 são 9 anos. Nunca tivemos um exercício com saldo negativo em dinheiro. Muito bacana. Uhum. Nunca tivemos um único ano, nem sequer no arranque, a dizer que deu prejuízo agora, vai dar. Não, nunca tivemos um saldo negativo. O que eu gosto de falar, porque é para dizer, meus amigos, o modelo funciona e é sustentável. Há muitas dificuldades no Brasil, diferente. É muito mais fácil fazer isto na Europa do que no Brasil, por causa das condições de sustentabilidade que são reconhecidas às instituições Sim. de pesquisa. Não é? Mas não é impossível. Não é impossível. Eu aí presto a minha homenagem, né, ao espírito criativo brasileiro, porque tendo mais dificuldades, e eu não estou a falar de dinheiro, não estou a falar de dinheiro, tendo Sim. mais dificuldades, encontra os caminhos para contornar as dificuldades e resolver os problemas. Há engenheiro, há engenheiro. Eu imagino. E até falar, como nesse tempo que vocês já estão aqui no Brasil, professor, quantos projetos já foram desenvolvidos até então? Você tem noção? Foram muitos. Há projetos grandes e projetos pequenos. Eu não sei citar o número exatamente. Eu sei é que no ano da pandemia tivemos um retrocesso bastante forte. Quer dizer, o retrocesso no sentido em que ficamos estacionários e não crescemos. Porque houve muito cancelamento de projetos e principalmente adiamento para o ano seguinte, porque as Sim. empresas não tinham disponibilidade. Mas houve alguns contratos que foram cancelados. E é outra reclamação que a gente tem sobre o custo Brasil, que é, na área da ciência, um contrato não é bem um contrato. É um contrato se correr bem. Quer dizer, porque também podem chegar depois de assinar e dizer o contrato não vale, não vamos executar, não há, está assinada, a paciência, morreu. Não é? Isso aumenta o risco da operação. E nestas coisas da gestão de ciência, é preciso ter sempre a noção de qual é o risco da operação, que é o mesmo que as empresas pensam quando querem apoiar a universidade. As empresas não são Madres Teresas de Calcutá. Elas investem nos grupos de pesquisa avaliando o risco tecnológico que tem o projeto. E se o investimento é numa fase demasiado primitiva da pesquisa, o risco é muito grande e as empresas não querem pôr dinheiro. Portanto, o nosso objetivo é diminuir o risco tecnológico para quando a empresa colocar dinheiro, tenha razoável certeza que aquilo funciona, que vai dar certo, que serve à empresa, etc. Bacana. Esse é que é o objetivo. O senhor comentou um ponto que também eu queria até, fiquei com dúvida, a questão do nível de maturidade dos projetos que vocês fazem. Assim, pelo que você falou, ele quer já que chegue e funcione, já vai chegar. Então, eu considero que já são produtos com um nível de maturidade maior, né? Vamos dizer assim, ou projetos com maturidade maior. Temos que ter de tudo, porque maturidade maior, os TRLs, Technology Readiness Isso. Level, altos, que já estão próximos de produto e de mercado,
eles são muito bons, porque esses são aqueles que as empresas investem junto da universidade, que é aqueles que elas levam para elas fazerem negócio. Mas isso é transferência, né? Mas eu digo sempre que não há boa transferência se atrás não houver boa ciência. E, portanto, Sim, nós também temos que apoiar projetos mais fundamentais. Porque se não apoiarmos, que é um dos erros em muitos países, né, cometido, foi de criar instituições para a transferência de tecnologia. Erro. Erro. Não funciona. Porquê? 3, 4, 5 anos, aquilo ainda vai produzindo alguma coisa. Depois, como não tem fonte de novas ideias, né, secou, e uma instituição que seria de pesquisa e desenvolvimento, mas dedicada ao desenvolvimento, a certa altura é um grupo de engenharia, competindo ou concorrendo contra empresas do mercado que fazem engenharia. E essa não deve ser a nossa posição. Então, nós temos que ter ciência em progresso para que as empresas de engenharia sejam nossos clientes e não nossos concorrentes. Venham é, buscar, comprar conhecimento e não competindo no mercado para ver quem ganha esta consultoria ou aquela, nós fazendo o mesmo que faz uma empresa. Isso não é o nosso papel. é muito bacana. E isso realmente mostra a importância do desenvolvimento tecnológico e científico por trás dos produtos, né? Se você não valoriza essa ciência básica, acaba, como você falou, acaba sendo uma consultoria, né? E não uma pesquisa e desenvolvimento. Muito Correto. bacana. Professor, e durante esse período que vocês já estão no Brasil, você tem noção assim de um projeto que foi mais impactante ou que resultou num produto que impactou o mercado de forma positiva? O projeto que a gente gosta muito de falar é um projeto, gosto de falar por várias razões, mas eu até vou fazer só um parênteses. Eu sei que provavelmente até me conseguia explicar, mas eu vou fazer um parênteses só para garantir isto. O Inesc Brasil não é uma sucursal do Inesctec. Certo. Só para, o Inesctec é um dos sócios. Eu estou de presidente porque um dos sócios, né, se propôs e eu fiquei de presidente. Também mal fora, porque eu é que andei a montar a coisa, mas é por ser um dos sócios. Mas tem 10 sócios mais brasileiros. O que tem é a vantagem que é a única instituição que eu conheço de pesquisa brasileira que é internacional, que tem sócios brasileiros e um sócio europeu. Bom, é Uhum. só para explicar, porque quando tu falas o tempo que vocês estão no Brasil, poderia alguém pensar que era uma sucursal que tinha chegado aqui no Brasil para. Não, não, não é nada disso. Tem é uma inspiração de um irmão mais velho, chamemos-lhe assim, né? Traz a experiência de um irmão mais velho, mas é uma entidade brasileira no Brasil para o Brasil. Só que tem a vantagem de já nascer com conexão internacional, o que é uma Internacional. vantagem enorme. Ora bom, o projeto que a gente gosta muito de falar nestes tempos mais próximos é um projeto em que fomos convidados para desenvolver uns sensores para colocar no meio de linhas de alta tensão, da ordem dos 200, 400 kV, etc. Uns sensores para o estado da linha para vãos críticos, linhas na Amazónia, etc. Entre duas torres muito afastadas e podiam ser críticos. E a gente apresentou uma proposta à empresa, e aí não é segredo, a empresa é TBE, o grupo TBE Transmissores Brasileiras de Energia. Então, uma proposta em que colocamos, olha, para fazer este projeto nós vamos aqui ter 8 universidades cooperando. E a reação foi logo, não, nem pensar. Não vamos, 8, confusão administrativa de gerir um projeto com 8 universidades. Não, nem pensar. Calma que o modelo é diferente, porque o Inesc Brasil agrupa elas todas, fala com elas todas, mas o interlocutor para a empresa é só um. Com um vamos experimentar. E, na verdade, ficaram 10 e não 8. Acabamos de desenhar com as 10 universidades. Não são as 10 sócias, porque temos mais umas outras universidades por convênio, que é que chamamos Rede Inesc Brasil. É mais largo o conceito, mas são 10 instituições e desenvolvemos um processo que inclui a tecnologia inovadora de sensores, um isolador, que arranjamos um parceiro empresarial, uma empresa fabricante, para fabricar um isolador novo
uma cadeia de suspensão que tem que ser furada pela fibra óptica para trazer os sinais desde os condutores vivos até uma estação meteorológica, uma nova placa de computação no local, na torre, alimentada, tem um painelzinho fotovoltaico, fazendo medições de tensão mecânica do condutor, de temperatura do condutor, corrente no condutor, temperatura atmosférica no momento, injetando isso no cabo do OPGW, cabo da terra, da linha, para ser recepcionado na subestação, onde está também um software com inteligência artificial, deduzindo em tempo real quanto é que pode ser o carregamento dinâmico da linha, tendo em atenção as condições todas de segurança e até a temperatura que está fazendo no local, para dizer, eu posso carregar a linha durante meia hora, né? E informo o ONS que a linha está disponível durante meia hora para esta carga. Isto tudo, é uma quantidade de coisas, comunicações, eletrónica, materiais, fotónica, né? Isto tudo já vai no segundo projeto, né? Já fizemos um primeiro o tal protótipo inicial, o segundo era a próxima pergunta. Quanto tempo foi esse projeto para fazer isso tudo, né? Isto Porque estamos à volta de 3 anos, mais ou menos. Então foi muito trabalho, realmente. Muito trabalho, mas detalhe, não é detalhe, é coisa grande. Isso, o pessoal no Brasil fala assim, detalhe, é uma coisa enorme. O detalhe, está o protótipo industrial operando numa linha 230 kV da rede básica no sul do Brasil. Se o aparelho desenvolvido pelo sistema, pelos professores, desenvolvido, der um estouro, tem um apagão em São Paulo. Sim. Eu costumo dizer, olha só, a confiança da empresa na pesquisa brasileira, embora há uma percentagenzinha que também veio uma tecnologia de Portugal para juntar a esta coisa toda, mas olha só a confiança que metem o nosso aparelho construído e testado nos nossos laboratórios do Inesc Brasil, mais uns testes que tiveram a ser feitos na Europa, mas testado, metemos numa linha da rede básica e está operando desde julho. Então, fala para mim, não é de eu sentir feliz com estas duas coisas. A universidade fez uma coisa que está operando e que vai ser reproduzida para muitos locais e para industrial, para exportação, etc. Não é? Sim, com certeza. E para isso juntamos 10 universidades, não é? Que em vez de se olharem, deixa fazer sozinho, que é para ver se ganha o dinheiro todo, não é? Cooperaram e estão todas orgulhosas. Isto é uma história de sucesso do Brasil, não é no Brasil, é do Brasil. Com certeza, professor. E eu até fiquei aqui sorrindo, porque realmente, além de você conseguir um projeto impactante como esse, você conseguiu fazer o mais difícil, que foi fazer essa interação entre esses pesquisadores de 10 universidades. A maioria tem universidade que os caras não conversam nem de laboratório vizinho, né? Assim, então, quanto mais está com 10 instituições, e como você falou, com toda a burocracia, com tudo que tem que ser feito. Mas fico muito feliz que isso tenha se concretizado, né? Nós simplificamos a burocracia porque criamos um modelo de janela única de interface. Isto é, as empresas não têm que ver a confusão académica. Isso só as assusta, porque não é o mundo delas. Né? E eu só peço aos professores, meus colaboradores, não falem dos problemas académicos à empresa. Não falem disso. O meu aluno tal, não falem aluno. A empresa não quer saber disso, quer saber eu pago para ter esta coisa, vou ter ou não vou. É isso que a empresa quer saber. Portanto, não falem disso. E então, a janela única de interface, as empresas falam todas com o Inesc Brasil. E o Inesc Brasil é que fala com as universidades e junta as turmas que querem. Então, é a próxima pergunta que tu me ias fazer. Que é assim, a questão como funciona? Como funciona? É assim, detectada a oportunidade, a gente vai na rede toda do Brasil, vai juntar as melhores competências que há nas universidades para juntar a equipa exatamente para aquele desafio. Sim, para outro problema vai chamar outros. E assim, o que eu ia complementar, professor, também é que
Se você é um pesquisador no Brasil, que você tem esse perfil de querer trabalhar de forma profissional, de trabalhar com como até o professor falou, um mindset diferente, de querer fazer a entrega, de querer realmente fazer a coisa acontecer, pelo que o senhor comentou até agora, professor, seria um paraíso, assim, porque realmente a pessoa vai se preocupar em desenvolver o produto, desenvolver a pesquisa e toda a burocracia que cada vez os professores, porque o que é que acontece, vou falar até de uma realidade que a gente já viveu muito. Você tem que fazer a captação do projeto, você tem que fazer seleção de aluno, você tem que comprar um equipamento. Então, toda essa burocracia, isso toma tempo da pesquisa, que é a atividade principal que aquela pessoa sabe fazer. Então, quando você terceiriza, vamos dizer, essas atividades burocráticas e esses outros tipos de contato, o pesquisador fica focado no que ele é bom, que é fazer pesquisa. Há aqui um aspecto importante, que é o seguinte: eu sinto sempre a necessidade de ganhar escala. Isto não se faz com um grupo pequeno. E o erro de olhar para os outros como rivais é que todos ficam pequenos, sem escala e sem massa crítica. Porquê é que é preciso ter escala, ter centenas de pessoas cooperando? Porque é assim, se tu tens muita gente, tu podes dizer a cada pessoa: olha, faz só aquilo em que estás feliz. Mas como são muitas, cada um tem um perfil diferente, e há pessoas que gostam de ficar no laboratório, e há pessoas que gostam de ir falar com a empresa, e há pessoas que gostam de gerir, e a gente, o grupo tem as valências todas. E o erro do sistema clássico no Brasil e noutros países é exigir que o professor sozinho seja bom em tudo. E vem a avaliação da CAPES e vai classificar. Publicou, deu boas aulas, fez a extensão, e tem que ser bom em tudo. Ter patente, quer dizer, não dá para ser bom em tudo. Um grupo pode. Um grupo com escala pode ser bom em tudo. Então a nossa luta por ganhar escala é para podermos dizer que dentro de nós temos o arco-íris. Mas cada um pode ser roxo, violeta, azul, o que quiser. Mas o conjunto é luz branca. É a mistura das cores todas. É luz branca. Muito bacana, professor. Assim, até para a gente ir chegando já no final dessa primeira parte, desse primeiro episódio da sua participação, eu queria saber, caso um pesquisador, um grupo brasileiro deseje fazer parte ou interagir com o Inesc PID Brasil, como é que ele deve proceder? É contatar, perdão, é contatar connosco. A gente sempre encontra uma maneira de integrar as pessoas, quer dizer, não é um emprego. É preciso fazer uma fase de verificação de sintonia, que as pessoas realmente trabalham bem em conjunto, etc. Pode, sei lá, pode haver um lunático que nos apareça. Eu, na minha vida, já tive sujeitos lunáticos que me apareceram com as ideias. Eu nem vou contar para não ocupar aqui o podcast todo. Pode aparecer um lunático, a gente vai ouvindo e depois vai selecionando. Mas contatar connosco, qual é a condição essencial? Nós temos um núcleo duro de competências. Na engenharia elétrica, comunicações e computação, esse é o nosso núcleo duro original. Se aparecer aqui alguém, de repente, da engenharia civil, eu digo, não tem grande lugar aqui connosco, a não ser que seja uma coisa tão especial da engenharia civil que tenha conexão com as nossas tecnologias. Foi um caso em Portugal, por exemplo, que me ocorre. A parte da fotónica e dos sensores ópticos teve uma cooperação muito interessante com a engenharia civil da Universidade do Porto, porque os engenheiros civis ajudaram o nosso centro de fotónica a desenvolver sensores para medir grandezas na construção civil. Portanto, dessa cooperação houve uma colaboração. Portanto, aproximando, contatando a sede do Inés Brasil, ou por e-mail, algum de nós, os nossos e-mails são conhecidos, sempre se encontra qual é o ponto de contato. Embora eu aprecio nesse momento mais que haja um grupo interessado em formar uma aliança connosco do que pesquisadores individuais, que a gente nunca vai tratar mal, mas é melhor conversar com um grupo que traz uma valência importante para juntar aos outros do que um pesquisador individual que tem sempre enfim, às vezes mais difícil, ou está sozinho na sua terra, etc.
Certo, realmente a questão do grupo, ele já contar com a estrutura facilita com certeza essa participação em projetos. Eu tenho essa noção e sei da importância de sempre trabalhar em grupo, né? Então, professor, eu agradeço a sua participação nesse primeiro episódio. A gente vai continuar agora a nossa conversa, mas já em outro tema, devido a essa sua vasta experiência, a gente vai tentar agora discutir um pouquinho sobre a relação academia-indústria. Então, pessoal, participe e assista o próximo episódio, que com certeza vocês vão gostar bastante. Que esse episódio do Electricast ele conta com o apoio da SBA, a Sociedade Brasileira de Automática. E para quem não conhece, a SBA ela tem um objetivo primordial de promover a ciência e a tecnologia de controle automático e suas aplicações em sentido amplo. Ela foi fundada em 1975 e para atender a necessidade de intercâmbio entre os especialistas brasileiros atuantes na área de automação e controle, e entre esses e seus pares internacionais, representados pelo International Federation of Automatic Control, a IFAC. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a SBA, visite o site www.sba.org.br e conheça um pouco mais sobre as áreas de atuação. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não deixem de enviar seus comentários, feedbacks pelas nossas redes sociais, o site, fanpage, do Facebook, Instagram, tudo @Electricast.